Nesse vídeo eu vou dividir com você um dos exercícios que eu mais uso para manter a minha pronúncia afiada. Se você já entende um pouco de inglês, mas tem dificuldade de falar, essa ideia é para você. Eu sou o Pedro, vamos estudar idiomas juntos. Eu sempre falei sozinho em inglês e em outras línguas que eu estava estudando, e eu sabia que isso me ajudava a treinar a articulação, entender um pouco os sons daquela língua, enfim, produzir a fala naquele outro idioma. Na semana passada, no meu curso de interpretação de conferências, eu descobri que essa prática tem nome e se chama shadowing. Shadowing vem de shadow, sombra, e significa ouvir um texto e repetir imediatamente. É a ideia de associar um exercício de listening, ouvir, treinar o ouvido, e um exercício de speaking, falar, treinar a língua, a fala. É isso. Thank you for coming to my TED Talk. Não é só isso, é óbvio. Você não precisa esperar a hora da aula ou uma conversa com um nativo para colocar sua pronúncia à prova. Você não precisa falar outra língua no susto. Se você usa essas oportunidades para falar com mais frequência, o mistério acaba e você consegue produzir essa língua de maneira mais natural. Recentemente eu achei um outro uso para esse exercício, que é refrescar um idioma que eu já falo. E eu vou dar um exemplo prático. Num dia da última semana, meu chefe me escreveu à noite para me dizer que no dia seguinte eu ia precisar fazer uma entrevista em espanhol. E se você me segue, você já sabe que o espanhol não é a minha língua mais forte. A ideia no dia seguinte era conversar com a representante de uma ONG internacional de direitos humanos e falar sobre a candidatura do Brasil ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Era uma diretora colombiana. O que eu fiz para ativar o meu espanhol? Isso mesmo, um shadowing. No dia anterior, eu me preparei do ponto de vista de conteúdo. Eu estudei os assuntos e produzi ali um pouco de perguntas que eu poderia utilizar já em espanhol. No dia seguinte, enquanto eu me arrumava, preparava o cabelo e arrumava minha roupa, eu liguei o YouTube num canal de notícias em espanhol. Coloquei o fone de ouvido e enquanto eu me arrumava eu fui fazendo esse shadowing, que era ouvir o noticiário em espanhol e repetir as frases e as palavras ao mesmo tempo. Não teve nenhuma mágica. Eu já estudei espanhol, eu já sabia a língua, mas isso me ajudou a ativar algumas conexões, fazer sair de mim aquela fala um pouco mais fluida e também atualizar um pouco de vocabulário de entrevistador, que era o que eu ia precisar usar naquela manhã. O shadowing também vai te ajudar a ativar um pouco de memória muscular, ou seja, aos poucos você vai ensinar o seu aparelho fonador, a sua boca, as vias aéreas, a língua, as pregas vocais, a produzir aquela sonoridade. É como se fosse um instrumento musical, que você toca várias vezes enquanto aprende a música e quando começa a performance, ela sai quase que naturalmente. Além disso, produzir numa determinada língua ajuda na compreensão. Você claramente não vai conhecer todas as palavras do material que está estudando. Eu mesmo, enquanto eu exploro alguns textos em inglês, em francês ou em espanhol, eu não conheço todas aquelas palavras, mas isso é parte do aprendizado de idiomas. A gente se habitua a entender com aquilo que a gente tem no momento. E praticar todas as competências da língua, a escuta, a fala, a escrita e a leitura também colabora para que a gente chegue nesse outro nível. Então vamos aprender a fazer. O primeiro passo é escolher o material e para isso a gente tem pelo menos 2 critérios. O primeiro deles é escolher um material do seu nível. Se você é um estudante de nível A2 e trabalha com o material do nível C1, você não vai entender nada, não vai conseguir reproduzir e vai sair desestimulado. Existe um conceito um pouco mais sofisticado por trás disso que se chama Comprehensible Input, mas isso é um assunto para uma outra conversa. E o segundo ponto é que precisa ser um áudio nativo. Você está buscando reproduzir todas as nuances da língua, a entonação, os sons, o ritmo, e para isso toda a fonte serve. Vídeo no YouTube serve, série no streaming serve, podcast na sua plataforma preferida serve. O importante é gente de verdade falando. Para esse tipo de exercício, eu não gosto de usar os áudios produzidos pelas plataformas automatizadas como o Google Tradutor. Eu faço isso mais para tirar dúvidas pontuais de pronúncia daquela palavra
palavra mais difícil. Mas mesmo para isso, o YouTube e outras plataformas têm excelentes ideias e recursos diferentes. Muito importante, isso é um exercício de imitação. Você quer imitar o som, a forma, a articulação que as pessoas estão produzindo naquelas palavras. Pode colocar o fone de ouvido e passear com o seu cachorro. Se você não tem cachorro, pode colocar o fone de ouvido e fazer enquanto anda na esteira. E se você não anda na esteira e não faz exercício, faz da forma como você preferir. Fique atento ao seu ritmo. Se tiver muito difícil, pode ser que você tenha escolhido um áudio acima do seu nível de compreensão. Aí vale revisar as fontes que você pegou para fazer esse exercício. Mas lembre-se que o aprendizado de línguas é um exercício de persistência. Então, não desista no primeiro minuto. Procure insistir mais um pouco, acertar mais algumas frases. Aos poucos você vai conseguir pegar o ritmo. Outra forma excelente de fazer o shadowing é acompanhar a sua repetição com um texto escrito, a transcrição daquele áudio que você descobriu. Aqui você vai precisar estar sentado no seu local de estudo ou seu cachorro vai reclamar porque o passeio não foi legal. Nessa versão do exercício, você também associa a pronúncia à palavra escrita. Isso cria novas articulações, novas associações para você elevar a sofisticação do seu estudo. Mais alguns pontos importantes. Faça o shadowing em sessões curtas, para evitar a fadiga, para avaliar aos poucos o seu progresso. Falando em avaliar o seu progresso, pode ser interessante gravar a sua própria pronúncia e escutar depois. Eu sei, é horrível ouvir a própria voz, mas você acostuma com o tempo. E ouvir o que você mesmo está produzindo é uma excelente ferramenta de autodiagnóstico. Encontrar onde você está errando, onde você tem mais dificuldade e também ouvir os seus próprios acertos. E ouvir você mesmo acertando é gostoso demais. E por fim, mais importante, busca um conteúdo que você gosta. Isso é importante para todas as etapas do seu aprendizado de línguas, porque isso vai te ajudar a persistir, a se motivar, superar as eventuais dificuldades. Para terminar, eu vou trazer um caso que eu vi num vídeo de um youtuber que eu acompanho muito. Um professor de cerâmica, aquelas do filme Ghost, pegou a sua turma e dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo ia precisar produzir 30 vasos de cerâmica iguais em 30 dias. E o segundo grupo ia usar os mesmos 30 dias para produzir um vaso só, o mais perfeito e excelente que eles pudessem. No fim desse período, o professor analisou todos os vasos da turma e os 10 melhores vasos estavam no grupo que produziu um vaso por dia. Isso é uma alegoria simples para demonstrar que a persistência, a repetição e o esforço detido vão ajudar a chegar no progresso desejado. É isso. Simples e eficiente. Se você está interessado em outras dicas sobre como estudar idiomas, daqui a pouco vão aparecer por aqui alguns vídeos para você continuar acompanhando as minhas ideias de como aprender muitas e muitas línguas. E se você quiser saber alguma coisa específica, deixe um comentário e a gente continua essa conversa. Beijinho, tchau!